Hoje, a maior tragédia ambiental no Brasil completa 2 anos. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, matou quase 300 pessoas. E até hoje, algumas vítimas ainda estão desaparecidas no meio da lama de rejeitos de minério. A indenização às famílias das vítimas e às outras pessoas afetadas ainda não foi resolvida. 25 de janeiro de 2019. A barragem se rompeu ao 12h28. Cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério arrastaram trabalhadores que estavam em cima da estrutura e tudo pela frente. 270 pessoas perderam a vida. 11 ainda estão desaparecidas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu uma conciliação entre autoridades e a mineradora Vale. As partes esperavam fechar um acordo antes da tragédia completar 2 anos, mas as conciliações terminaram sem sucesso. O governo de Minas Gerais, o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam pedido uma indenização no valor de 40 bilhões de reais e a Vale ofereceu 29 bilhões. A mineradora alegou que já teria pago mais de 8.700 indenizações, além de 10 bilhões de reais para a reparação dos danos. E sem acordo, o caso pode voltar para a primeira instância da Justiça. Na última semana, em ato de preparação para a retomada da disputa judicial, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, designou um grupo de 18 promotores e 4 procuradores para atuarem nos processos abertos. Esperam que a Vale apresente uma nova proposta até esta sexta-feira. Tais ocorrências criminosas, como as de Mariana e de Brumadinho, demandam ações firmes e contínuas para combate de abusos e desvios. E também é a compreensão de que após 2 anos, com um número total de 5.246 ações judiciais em tramitação, conforme levantamento do Observatório Nacional do CNJ e do CNMP, faz-se absolutamente necessária a priorização do julgamento de tais processos, para que sejam efetivadas as devidas compensações e também para que seja realizada a justiça. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o defensor público, que é da Defensoria de Minas Gerais, doutor Felipe Soledade. Muito obrigada pela participação. Ótima tarde para o senhor. Uma boa tarde para você, Rafaela, para todos os nossos ouvintes, né, nesse dia que é um dia de luto, né, mas também de prestação de contas. Né? Bom, falando em prestação de contas, eu queria que o senhor explicasse para a gente como vem sendo a atuação da Defensoria Pública frente a essas famílias que ainda aguardam indenizações e qual é o impasse para que a gente chegue logo a um acordo e essas famílias recebam esses valores. Bom, exatamente essa é a visão da Defensoria Pública, né? A preferência pelas soluções negociadas, pelas soluções consensuais. E esse tem sido o nosso esforço desde então, desde o primeiro dia do rompimento. A Defensoria Pública tem se envolvido na construção de programas de indenização extrajudiciais para que possa se levar de uma forma rápida e justa, sobretudo ao nosso público de pessoas carentes, uma indenização que possa não trazer de volta o que se perdeu, porque isso não se paga, mas que se possa recompor e dar a essas pessoas o direito de recomeçar as suas vidas. Queria que o senhor fizesse um pequeno balanço agora de quantas famílias, em média, já receberam as indenizações. O que falta para a gente chegar a um acordo aí entre a empresa e essas famílias? No que tange aos direitos individuais, a Defensoria Pública, através de um programa junto à empresa, já viabilizou a indenização de 500 famílias, né, com montantes próximos aí a 200 milhões de reais. Traz-se as pessoas, trazem a sua narrativa, os seus elementos de prova, e nós levamos isso à empresa, que formula uma proposta de acordo de danos individuais, morais e materiais. Em cerca de 90 a 100 dias, nós temos já o desfecho para cada um desses casos individuais, que é levado à homologação pelo Poder Judiciário. E a gente pode dizer que isso tem funcionado com um expressivo contentamento, porque apenas 2% das propostas foram rejeitadas pelos atingidos.
Então, no que tange aos direitos individuais, a gente tem sim conseguido dar um bom encaminhamento às demandas dos atingidos. Então, nós temos direitos individuais e coletivos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença entre esses dois. São bem diferentes, né? Os direitos individuais são aqueles relativos à própria pessoa. A gente consegue identificar o seu José, o seu João, que é dono daquele direito. Então, o que se perdeu, as perdas e danos, o dano moral pela perda de familiar, esses são direitos individuais. O que nós estamos discutindo agora, num acordo global com a Vale, na sede do Sejusc, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, são os chamados danos difusos e coletivos. São aqueles pertencentes a um grupo ou uma comunidade, ou aqueles sem titularidade identificada. Então, a gente está discutindo, sobretudo, os direitos relativos à saúde, os direitos socioeconômicos da perda da capacidade econômica da própria região. Então, são danos mais complexos e também, por isso, a dificuldade de acordo é maior, né? O senhor fala em titularidade não identificada, são aqueles corpos que não foram encontrados ainda? Não. Esses daí se caracterizam realmente como danos individuais, né? A própria família que perdeu o ente tem direito a toda a repercussão econômica desse fato. E mesmo sem a identificação, né, desse corpo, porque a gente viu lá no início, há 2 anos, todo um debate sobre isso também jurídico, né? Mas além da questão jurídica, fica a questão humanitária, né, de se perceber o direito dessas famílias de persistirem na busca dos seus familiares, né? É um caso sem paralelo, tanto pelo aspecto técnico, que envolve uma quantidade muito grande de direitos, alguns muito complexos, e de identificação e repercussão econômica também difícil, com o lado de uma tragédia humanitária sem precedentes. Então, além destas questões meramente econômicas, é preciso dar algum conforto e, sobretudo, trabalhar numa cultura de paz para dar a essas pessoas o direito de recomeçar suas vidas, né? É um tormento que parece que nunca acaba, com cada vez maior número de repercussões econômicas e também humanitárias. Por isso que antes da nossa conversa aqui ao vivo, o senhor frisou tanto, né, os acordos extrajudiciais. É sempre importante que no diálogo a gente consiga avançar nessa matéria, né? É muito difícil que a gente consiga, através de um litígio eterno, uma solução que atenda ao interesse de todos, né? Então, a Defensoria acredita muito nessa construção da paz, de que a gente possa, conversando, ainda que seja muito difícil, que seja um trauma muito grande para nós, para a população, sobretudo para a comunidade, um encaminhamento que seja, no mínimo, razoável. E a gente tem conseguido andar nos direitos individuais e acredita que também nos direitos coletivos e difusos a razão vai prevalecer, a empresa vai efetivamente buscar uma indenização rápida e justa para essas pessoas que sofrem tanto. Na próxima sexta-feira, dia 29, temos mais uma reunião entre a Vale e familiares. A gente fica nessa torcida para que tudo se resolva o mais breve possível, né? Defensor, muito obrigada pela sua participação. Conversei ao vivo com o doutor Felipe Soledade. Até a próxima, boa tarde. Até a próxima, muito obrigado. Boa tarde a todos.